Agradeço, senador Moca, a compreensão, saudando a todos os que compõem a mesa nesse instante, extensivo à mesa anterior. Eu gostaria de cumprimentar também a presença nessa audiência pública da vereadora Ivonete Ludogério, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, a minha cidade natal, assim como também cumprimentar e saudar a presença dos vereadores João Dantas, Alexandre do Sindicato, que também nos prestigiam nesse instante. Eu concordo, senador Moca, integralmente com Vossa Excelência, que desta audiência pública, meu prezado Patrick, agradecendo as suas sempre amorosas referências a meu respeito, temos que resultar em algo de concreto, objetivo, prático para vencer esta luta. O diagnóstico já está feito há muito tempo. Nós precisamos da terapêutica para resolver um problema que está identificado já há muitos anos, ceifando vidas, matando esperanças e sacrificando vidas. E o que o nosso eloquente, brilhante desembargador Souza Prudente, mais do que prudente, o homem zeloso, cauteloso na defesa da vida, fez, foi mostrar que, dentre as providências que podem ser tomadas, transformar em lei, e aí a iniciativa nossa, algumas portarias do Ministério da Saúde, dando o caráter impositivo para o cumprimento de algumas regras. Mas mesmo antes dessas medidas, e temos aqui, nobre desembargador, uma iniciativa do líder do PSDB, nesta casa, o senador Paulo Bauer, que tem uma PEC que isenta de tributos não apenas os medicamentos raros, mas também os medicamentos de uso comum, para que nós possamos torná-los mais acessíveis à população. Mesmo que não pudéssemos isentar os medicamentos de uso comum, que fizéssemos pelo menos em relação aos medicamentos experimentais, aos medicamentos tidos como raros, para que nós possamos ampliar o acesso à população de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras na saúde do Brasil. Agora, antes disso tudo, eu faço aqui mais uma vez um apelo, em reforço do que Patrick fez há poucos instantes, ao Ministério da Saúde, ao ministro Ricardo Barros, para que o Ministério reveja a forma de aquisição dos medicamentos para as pessoas portadoras de doenças raras. Além de todos os problemas estruturais que temos nos deparado, nós estamos agora vivendo um problema conjuntural, que são medicamentos que já estão incorporados, tratamentos que já estão em andamento, cujo abastecimento é iminente, porque o Ministério modificou o sistema de compras. Ao invés de comprar por um período mais longo, garantindo o fornecimento sem o desabastecimento, e esse desabastecimento, em muitos casos, leva à morte dos pacientes, que nós possamos sair desta audiência, pelo menos com esta decisão, que aquilo que via funcionando relativamente bem, que possamos ter o seu funcionamento normalizado. Ou seja, que o Ministério da Saúde adote providências, haja com a urgência necessária, para que não se verifique novamente o desabastecimento no tratamento das pessoas com doenças raras. O próprio Patrick, amigos dele, muito recentemente já tiveram a sua terapia, a sua infusão suspensa pelo desabastecimento promovido pelo Ministério da Saúde. Então, a primeira providência é que seja essa. Insisto e repito, que possamos resolver o problema do desabastecimento que está havendo. E não há argumento financeiro, não há argumento fiscal, não há argumento qualquer que possa justificar a mudança de procedimento. Porque no Brasil, infelizmente, nós temos um grave defeito. Mas temos que combater a fraude. Combata-se a fraude. Prenda-se os fraudadores, cadeia para os corruptos, mas que não se mate as vidas dos inocentes, que pagam pelos erros dos outros. Não há como você justificar a mudança na metodologia pelo simples fato de se identificar fraudes. Repito e insisto, que se puna os fraudadores, que se prenda os fraudadores, que se transforme a lei com rigor e que se aplique a lei com rigor para os que praticam corrupção, sim, sempre.
mas não podemos usar esse argumento de que existe desvio, de que existe fraude, de que existe corrupção e desabastecer e descontinuar o tratamento de milhares de pessoas no Brasil. Esta é a primeira solução prática, objetiva que podemos ter e estamos renovando aqui, através do Dr. Eduardo Davi, que representa o Ministério da Saúde nesta audiência pública, aquilo que já fizemos pessoalmente ao ministro Ricardo Barros da Saúde, para que essa solução seja dada com presteza, com a urgência necessária. Me comprometo, senador Moca, junto com Vossa Excelência, a analisar a proposta do desembargador Souza Prudente no que diz respeito a apresentar propostas legislativas transformando em leis portarias que estão hoje regulamentando esse atendimento. No mais, é buscar os mecanismos para que nós possamos definitivamente, a partir do diagnóstico que está estabelecido, que só existe um único caminho para atendimento a essas famílias, que é a judicialização, que nós possamos, com a participação da Anvisa, do CONEP, de todos os órgãos envolvidos, incorporar novos medicamentos ao SUS, esses medicamentos órfãos, trazer a sua incorporação, garantir o seu fornecimento aos portadores de doenças raras, para que definitivamente nós possamos sair desse círculo vicioso, onde o Estado brasileiro alega dificuldades financeiras que não podem ser alegadas, não há como alegar dificuldade financeira para a compra de medicamento para quem é portador de doença rara, num país que paga auxílio moradia para senador, num país que paga auxílio moradia para procurador, para ministro, para desembargador, num país que tem sobrado dinheiro para uma série de outras coisas. E é essa revisão da estrutura do país que precisa haver. É isso que a sociedade não aguenta mais. É isso que a sociedade não suporta mais. A inversão de prioridades, a inversão de valores. E não há valor maior do que a vida. Portanto, não há argumento fiscal, não há argumento financeiro que se justifique diante do problema que estamos enfrentando. Da minha parte, deste modesto senador da Paraíba, assim como eu tenho certeza do senador Vladimir Moca, do senador Dalírio, que aqui está conosco, estaremos empenhados para que esse problema tenha solução definitiva, envolvendo todos os atores, todos os segmentos, todos os poderes, legislativo, judiciário e o poder executivo, para que finalmente nós possamos ter o problema dos portadores de doenças raras do Brasil resolvido. Foi possível, com políticas públicas e integração, desenvolver um programa que é referência mundial para os portadores de HIV, que é exemplar no mundo. Mas, no passado, o país, de forma exemplar, também conseguiu combater a poliomielite. É um exemplo no mundo. Por que não podemos fazê-lo com a doença rara? Podemos sim. Já demos provas de capacidade para tanto, basta que tenhamos esta inversão de prioridades e a compreensão que não é possível mais faltar dinheiro para medicamentos e sobrar para auxílio moradia daqueles que não precisam desse auxílio. E outros exemplos, apenas como exemplo de referência de outros privilégios e situações que precisam de revisão urgente do nosso país. Portanto, senador Moca, eu quero agradecer a interrupção que o senhor fez de sua palavra nesse instante. De fato, eu preciso me ausentar nesse minuto, porque, do contrário, perco um voo que tenho para São Paulo, onde farei ainda hoje à tarde, no Tribunal de Contas daquele Estado, uma palestra, onde o tema das doenças raras também estará presente, porque os tribunais de contas igualmente têm responsabilidade com o tema. Então, peço desculpas à audiência, a todos que aqui compareceram, porque, ao término dessa fala, eu tenho que me ausentar para não perder o compromisso agora nesta tarde em São Paulo, cumprimentando a todos que nos prestigiaram com a presença, que nos dedicaram esse tempo e renovando o compromisso inarredável pela vida, bem supremo de todos nós. Muito obrigado.